mostrar, a partir das narrativas de alguns de nossos entrevistados de pesquisa, e como também a observação das atividades realizadas pelos nossos participantes, nesses últimos meses, né, que tivemos aula de antropologia com o professor Renzo, que o trabalho do feirante ele é fundamentalmente amparado nas habilidades de venda dele, principalmente construir laço social, promover um ambiente de convívio entre no caso os consumidores, né, e os restantes dos participantes da feira. A reflexão que esse trabalho nos dá é o trabalho além do dia a dia, como ele trabalha saberes do mercado e sistematiza a trajetória dele, além de não só venda e compra de frutas e legumes, no caso. A forma de tratar a fria, o conhecimento sobre os alimentos, suas origens, circulação e distribuição desses próprios alimentos, as redes de fornecedores que eles criam, etc. Tem vários fatores que influenciam nisso. Também a ênfase depositada na construção de um laço social, que não se trata apenas de vender e comprar. Muitos dos consumidores viram amigos, no caso do vendedor, muitas vezes alguns sabem muita coisa, você vê que é um respeito e um tratamento bem legal, não fica naquela relação comercial apenas. É legal destacar que os gestos têm várias características de cada um dos vendedores, independente de qual fruta ou de qual legume seja que ele esteja vendendo. Cada um tem um traço muito familiar. Com isso a gente vai demonstrar ao longo do nosso trabalho. Bom, a gente pesquisou também algumas literaturas acadêmicas que a gente encontrou e esse tema já foi discutido algumas vezes nesse meio. Entre o assunto de feira, né, encontramos um artigo que falava sobre a sujeira que é feita e deixada por essas feiras, né, quando a feira termina. É muito normal a gente encontrar a rua toda suja, né, quando a feira acaba. E o improviso e a ordem que também, a forma como isso é realizado nas feiras livres. Foi uma universidade da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, e ela descreve mais ou menos o ambiente que é a feira livre. E ela busca compreender alguma dessas práticas comerciais do feirante, da onde elas se originam e por que elas se mantêm até hoje. Está incluso também nesse trabalho porque de acabar ficando aquela bagunça da sujeira. Eles analisam bem esse fato. E assim como também a dinâmica de como é montada a feira, a sujeira que é feita para a montagem da feira, eles também analisam muito bem. Na Universidade de São Paulo, houve também uma pesquisa etnográfica que descreve as feições dos processos cotidianos dentro da feira, como desde a partir da montagem da feira até o estresse da venda, da gritaria, até a parte de desmontagem, né? O quanto isso acaba sendo desgastante. E na organização do trabalho, quem vai fazer o quê, qual feira vai ser, qual barraca vai ser do quê, quem vai trabalhar no quê. Leve em conta como é feita essa divisão e estruturação de quem vai ficar onde e oferecendo que serviço. Bom, teve mais um estudo que a gente encontrou e achou bastante interessante, que ele analisa o aspecto social do cotidiano da feira. Então ele acaba fazendo um estudo desde a antiguidade, de como eram essas feiras antigamente, até os dias atuais. E elas analisam o cenário ambiental também, não só o social. E as principais diferenças da feira de hoje em relação à feira do passado. E nesse estudo a gente pôde observar muito claro que alguns dos vícios e das práticas também habituais da feira são hábitos que já vêm há de muito tempo, não foram criados agora. A coisa do feirante gritar e tentar, através do carisma, conquistar o seu freguês, isso já não é de hoje, isso já tem bastante tempo. Outro trabalho também que engloba esse assunto é um trabalho feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que engloba a parte da relação entre o feirante e o freguês, que analisa muito bem as partes em que o nível de felicidade que o feirante tem, a felicidade ou o modo de tratar bem o freguês para poder atraí-lo, e o freguês também de como ele pode se portar frente a esse comportamento deles. Então, e esse estudo acaba também entendendo
nessas feiras, que a gente tem que levar em conta que tem uma rotatividade, cada dia acontece no lugar, mas que mesmo assim acabam se criando vínculo entre o freguês e o feirante, uma relação de preferência, né, de manter a clientela, de criar uma clientela fixa. Bom, e por fim, o último estudo que a gente levou em conta na elaboração desse trabalho foi mais um artigo feito pela USP, Universidade de São Paulo, e diz que a feira também, além do aspecto comercial, é um aspecto cultural muito grande, porque nós brasileiros somos muito acostumados com esse tipo de feira de rua. Bom, e nesse aspecto cultural a gente entende que a feira não tem só esses produtos para alimentação, né? Legumes, frutas e etc. Hoje é muito comum você comprar roupa, peças de vestuário em geral, né? Barraca de utilidades. Barraca de utilidades e muitos, oferta de serviço também. Conserto de panela, amolador de faca, ou seja, são exemplos de serviços que são oferecidos na feira. E isso está englobado no lado cultural também. Nesse trabalho, nós não tivemos muitas dificuldades em ser aceitos pelos feirantes. A única dificuldade que a gente teve foi de conversar com eles, mas por conta do tempo, que eles não tinham muito tempo. Aconteceu muito a gente chegar, parar, tentar conversar com o cara e os caras não respondiam a gente. A rotina dos feirantes é muito corrida, eles têm toda hora muito cliente. Nós chegamos na feira por volta das 8, 9 horas da manhã, que é o horário de maior movimento, e fica difícil deles conseguirem atender todo mundo e ainda conversar com a gente, disposto a estudar a vida deles. Ficamos lá durante muito tempo sem conseguir conversar com ninguém, ou se conseguir eram conversas rápidas. E só lá para as 10 e meia, 11 horas, quando começa a esvaziar a feira, que eles tinham mais tempo livre para atender a gente. Mas com a rotina deles vai ficar difícil mesmo. E depois disso, lá para perto da meio-dia, novamente, quando eles começam a desmontar as barracas, eles estão cansados, eles não querem mais conversar com a gente, fica difícil ter um contato uma comunicação com eles. Eles querem ir embora para casa e não foi fácil conseguir as informações para o nosso trabalho. Essa foi a maior dificuldade mesmo, na verdade. Aconteceu 2 casos na nossa visita, que foi a barraca de pastel e o outro foi uma barraca de fruta, que o cara vendia figurinha. A barraca de pastel a gente ficou esperando a mulher atender a gente por cerca de 45 minutos. Só que sempre tinha movimento, sempre tinha cliente novo chegando, sempre tinha pastel novo mais pastel para ela fazer. E fica difícil ela parar de trabalhar para conversar com a gente. E a gente acabou que nem conseguimos conversar direito com ela. Fizemos algumas perguntas rápidas enquanto esperava o nosso pastel ficar. E acabou que a gente nem conseguiu falar direito com ela. E o outro caso foi a barraca de fruta em que o cara vendia figurinha. Ele não demonstrou o menor interesse em conversar com a gente. Ele só veio mesmo conversar com a gente quando a gente falou que queria comprar o produto dele, as figurinhas da Copa. Aí ele veio, entre a negociação, a gente conseguiu conversar com ele e fazer algumas perguntas sobre a rotina de vida dele. Mas em geral mesmo, nós não tivemos muita dificuldade. Todos os feirantes que a gente conversou com a gente, eles trataram a gente super bem, eles atenderam a gente bem. Eles só não tinham tempo mesmo. O dia a dia deles é muito dinâmico, eles têm sempre coisa para fazer, é difícil. Mas eles acolheram a gente muito bem e no máximo que eles puderam, eles ajudaram a gente em geral. Durante a nossa visita nas feiras de Santos, a gente pode observar que existe uma grande diversidade entre as pessoas, entre a dinâmica. Cada feirante tem um jeito diferente de trabalhar. Por exemplo, uns começaram a trabalhar nas feiras a intermédio do pai. Ganhou como herança do trabalho na feira e continuou, seguiu o trabalho do pai. Outros começaram por vontade própria. Viram que era o que gostavam e seguiram adiante. Gostaram do trabalho, como tem um que
que nós observamos, que nós conversamos, que está há 36 anos no mercado. E ele que foi o pioneiro assim na família dele. A gente pode perceber também que dentre essa diferença dos que herdaram a feira e dos que começaram, a gente pode observar assim, o nível de felicidade deles de trabalhar. Os que herdaram, eles não têm uma vontade tão grande quanto os que começaram o próprio negócio. Tanto que ainda um caso só que a gente encontrou de uma pessoa que está completamente feliz com a feira, que foi uma vendedora de legumes que ela herdou da família dela, o pai faleceu e ela ficou com a barraca e ela não gosta da feira mesmo, mas é o que ela tem para trabalhar. Mas geralmente as pessoas gostam de trabalhar na feira, mas eu acho que pode observar que se ela tivesse uma opção melhor, elas sairiam. Os que começaram o próprio negócio, como o caso do feirante que tem a barraca de frango, ele gosta mesmo do que faz, tanto que está tendo sido no mercado e ele disse que pretende passar isso para as próximas gerações dele. A senhora que citou que não gosta de trabalhar, que herdou da família, principalmente não gosta porque é um trabalho muito duro e porque ela diz que os clientes sempre têm a razão de tudo. E ela não acha isso certo e não sei mais o que eu vou falar. Além do descarte também que ela citou, que ela perde muita mercadoria devido ao pouco prazo de validade que possui os legumes que ela vende. Falando no descarte, a gente pode perceber também que os feirantes eles calculam sempre o máximo que eles vão conseguir vender e eles não compram muito a mais. Mas o que eles compram a mais, eles veem que não conseguem vender antes de estragar, eles doam para ONGs, entidades de caridade e só. O que a gente observou que teve menor descarte foi o da barraca do frango, que na verdade ele já tem o próprio frigorífico aqui na Baixada e ele já tem no papel certo tudo o que compra, o que vende, o que sai e quando tem algum descarte, ele descarta mesmo no lixo. Falando da vida agora dos feirantes, a gente pode perceber que eles têm uma rotina bem traçada. Ou seja, eles acordam De madrugada, geralmente umas 3 horas da manhã. e vão carregar, porque tem feira de manhã, então eles têm que carregar, tem que montar as barracas. Como que eles pegam? Os produtos que eles vendem, eles pegam mais no interior de São Paulo ou do resto do Brasil. Tem uns que pegam laranja daqui do estado de São Paulo, tem uns que pegam morango de Minas e assim sucessivamente. Alguns também compram em atacadões aqui na região também. Principalmente no Mercadão Municipal e no CEAGESP em São Paulo. E após conseguir os produtos, fazer o carregamento, eles vão para a feira. Na feira, como eles fazem para cativar o cliente? Porque não adianta deixar a barraca lá e não ter e esperar o cliente chegar, não. Eles têm que esperar, eles têm que chegar e cativar o cliente. Deixar a barraca bonita, chamar o cliente, alguns gritam, falam que lá o preço é mais barato, gritam chamando o cliente. Outros preferem ficar em silêncio e deixar a barraca bonita, mostrar, parecer um lugar mais apropriado. A maioria deles, eles usam como argumento, assim, para o cliente voltar a qualidade dos produtos e o modo de atendimento. A gente pode perceber que as barracas que os atendentes estavam com um humor melhor, assim, eles sempre tinham mais clientela, porque as pessoas procuram sempre a barraca que é mais bem atendida. Então, muitas vezes as pessoas que trabalham sem a vontade de estar ali, isso acaba refletindo nas vendas dela. E a gente pode observar também algumas táticas de marketing, por exemplo, eles abaixam o preço conforme a feira vai chegando ao fim, para vender mais. Os gritos, principalmente também, muitos feirantes eles têm a prática de gritar e chamar a clientela, mostrando os produtos, mostrando as propagandas e promoções. E se destacou mais uma vez o senhor que vende frango, que ele tinha umas placas lá dizendo que ele tinha um frango novo lá que era lançamento mundial, então a gente nem sabe se realmente mas ele consegue ter bastante cliente com isso. E a gente pode perceber que mesmo não tendo uma escolaridade muito grande, ele tem até um ensino médio complexo, ele entende bastante do assunto, tanto que cita o mercado
de transporte do frango como a única coisa funcionando no Brasil. Se tudo fosse igual ao transporte do frango, a logística do frango, o Brasil seria muito melhor. E Ele sabia explicar isso. E ele dizia também que o frango ele não se vende pelo preço. Porque o preço, a diferença entre o preço de uma vaca para outra é muito pequena, porque os produtores não têm uma margem muito grande, então eles ganham na quantidade da venda, não Na diferença Na de diferença, preço. Ele né? ganha em quantidade e geralmente quem se sobressai é quem tem o produto de maior qualidade. E existem vários mercados aqui dentro da cidade de Santos. Por exemplo, a gente foi em algumas feiras aqui de Santos, conversamos com várias pessoas, descobrimos que é assim. Por exemplo, um feirante vende na Ponta da Praia. Ele tem uma feira na Vila Glicério ou no Canal 2. O jeito que ele vende, o produto que ele vende, não é igual. Como assim? Na Ponta da Praia, o próprio feirante disse que as pessoas não estão muito interessadas no preço. Lógico que eles querem o preço menor. Mas o que eles procuram demais? Eles procuram maior qualidade, procuram a barraca que está mais bonita, procuram, por exemplo, o mamão mais bonito. Lá na Vila Glicério, por exemplo, não. Lá o que eles procuram? Eles procuram um preço menor. Lá eles não têm vergonha de ir na feira do lado, por exemplo, e se comprar lá se o preço for mais baixo. O que o feirante disse foi que lá, que em lugares mais sóbrios, o cliente come com os olhos. E na Ponta da Praia não. Na Ponta da Praia ele pega o mais bonito, não tem muita escolha de preço. Pega o que achar mais condizente com a realidade deles. Resumindo o que ele disse, é mais ou menos a diferença de venda vai ser no local e nas diferentes classes sociais de cada local. Ele vende um preço, pode até vender um preço maior no local e o mesmo produto vender um preço menor no outro, mas apenas porque sabe que isso vai acontecer e vai conseguir vender por um preço maior em um local. Poder aquisitivo. Fala. O poder aquisitivo da clientela. Na Ponta é maior, mas na Vila Glicério, por exemplo, não. Um fato curioso que foi encontrado numa visita nas feiras foi que encontrei uma barraca que vendia sapato. Como assim uma barraca numa feira vende sapato? Eu fui conversar com uma mulher e vi que ela disse que lá que as pessoas que vão na feira não são necessitadas, não vão lá na feira para comprar sapato, vão comprar frutas, para comprar pastel, para comprar legumes, mas não para comprar sapato. Então ela falou que ela precisa chamar o cliente, fazer a clientela se sentir obrigada a comprar. Ou seja, ela não tem uma concorrência com as outras barracas. É como se ela complementasse as outras barracas. Por exemplo, comprou frutas, vai lá, compra um sapato também. Aproveita que está lá, já compra lá também. Então o modo de venda dela é atraindo o cliente com os seus produtos mesmo, A qualidade do produto. Não que eles Não parece. necessitam, mas é algo que ela incita eles a quererem. Foram 9 minutos. Quer continuar? Continua. A gente tem que falar do cara da figurinha. Fala aí. Fala tu. Então, outro fato curioso é que a gente encontrou um cara que estava vendendo, fora os produtos normais de feira, ele estava vendendo figurinha da Copa. Ele aproveitou a situação e a época para conseguir um lucro a mais nas suas vendas. Como estava em época de Copa, talvez os seus produtos tenham sido menos comprados, ou seja, ele aproveitou que estava com esse álbum E a gente vai falar com ele e ele disse que foi a primeira vez que ele fez e ele disse que foi muito bom, queria que a gente fazer isso de novo, porque conseguiu um lucro muito bom com as figurinhas. Eles vão se adaptando à situação, né? Os feiras sempre se adaptam à situação para conseguir o melhor lucro, já que a feira não é um mercado mais lucrativo do país. É bom ressaltar também que durante o roxadeiro de carregamento, montagem da barraca, desmontagem, como ela corre 6 vezes por semana, eles só tem folga na segunda geralmente, eles acabam, devido ao excesso de trabalho, descarregamento e o excesso de força que eles usam, depois de muito tempo trabalhando na feira, pode notar que os feirantes que são responsáveis por descarregar e carregar das suas barracas, eles
acabam tendo muitos problemas nas costas, no joelho, e isso é algo que é bem marcante, porque por mais que ele se aposente, ele vai continuar com aquela marca corporal lá que vai incomodar ele mesmo depois de aposentado. Resumindo tudo que foi dito aqui por nós três, podemos concluir o seguinte: os feirantes têm uma rotina de vida bem Difícil, dura. bem difícil, bem dura, complicada. Num ambiente muito dinâmico que é a feira. Eles têm que se adaptar ao cliente, dar o tratamento que o cliente merece, dar o preço que o cliente pode e as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. E eles têm sempre que estar de bom humor, porque senão o cliente foge da barraca dele. E isso é uma coisa que a gente pode perceber que os feirantes sempre se esforçam para estar sempre com o melhor atendimento ao cliente, porque senão eles vão ficar... É a fonte de renda deles. Sem isso eles não podem viver direito. Geralmente os feirantes eles não moram próximos dos locais onde são as feiras, aqui em Santos. Eles vêm, dificulta também o trabalho deles, né? dificulta transporte, carregamento. Carregar e voltar, fazer feira aqui em Santos. Geralmente ele vem das áreas periféricas, eles vêm de Praia Grande, Vicente Carvalho e São Vicente. Bem, entre as ideias preconcebidas pelo grupo e, de certa forma, confirmadas ou aquelas que a gente teve algum tipo de negativa, a gente pode relacionar a questão da simpatia do feirante. Isso foi confirmado realmente, o feirante tem uma simpatia e a vontade de servir aquele seu freguês, e não só o freguês, mas aqueles que têm algum tipo de curiosidade, como era o caso do grupo, de querer saber um pouco do seu cotidiano. Então isso foi confirmado, teve uma boa recepção por grande parte daqueles que estavam vendendo verduras, frutas, até mesmo roupas e, no caso, também figurinhas, por conta dessa característica principal deles, que é atrair o público e justamente por conta da concorrência que existe dentro da feira. Não existe muita novidade. Então você ganha o cliente pela sua simpatia e pela sua recepção. Outra ideia que a gente tinha e ficou confirmada é a dificuldade que a gente teria em abordar a pessoa que trabalha na barraca de pastel. Isso foi confirmado porque, por mais que não seja uma das grandes atrações, uma das grandes polos da feira, mas é onde tem o maior número de pessoas, por conta da sua tradição, por conta da qualidade que o pastel tem na feira. E realmente tem uma grande dificuldade por conta dessa dinâmica que existe dentro da barraca de pastel e da falta de tempo de servir, e que tem que demandar o pastel rápido para o cliente estar insatisfeito e não ficar reclamando. Então a gente não pôde estabelecer um grande contato com a vendedora e com o vendedor de pastel justamente por conta disso, da alta rotatividade de clientes e do pouco tempo que eles têm para servir. Um ponto que teve uma surpresa para o grupo foi a questão que a gente tinha a ideia de que os feirantes tinham uma infelicidade por conta do trabalho braçal ser muito grande, além do fato da remuneração não ser das melhores. Mas a gente teve a oportunidade de observar que isso não é a realidade de todos, e que a maioria sim gosta do que faz, estar na feira por gostar e por amar aquela profissão e por achar uma forma de... Caguei tudo. Uma ideia que o grupo tinha da infelicidade por parte dos feirantes em relação ao trabalho braçal ser muito forte, por conta de toda a dificuldade existente, alinhado às dificuldades de acordar cedo e de montar barraca, além do retorno ser um pouco baixo. A gente teve essa negativa, a grata surpresa de que sim, a maioria
é feliz, estar na feira trabalhando por conta de gostar e por amar aquilo que faz, por amar a sua profissão. Não por ter sido levado pela vida e estar lá por uma simples acomodação. Eles estão lá porque gostam. Enfim, a gente conclui o nosso trabalho etnográfico levando em consideração alguns tópicos que foram abordados durante o estudo, algumas reflexões, trazendo um resumo daquilo que foi dito até agora. Vale destacar a importância cultural e econômica das feiras, do trabalho realizado pelos feirantes. Na verdade, vale até mais destacar a parte cultural do que a parte econômica em si, já que alguns estudiosos datam as feiras livres desde a antiguidade, outros desde a Idade Média, mas fato é que desde milhares de anos atrás as feiras livres vêm acontecendo e vêm se tornando tradição em muitos países do mundo e principalmente no Brasil. É interessante e vale muito a pena destacar a relação que os comerciantes, os feirantes têm com os clientes, porque se torna um laço muito estreito. Você observa ali a relação do feirante com o seu cliente, parece que eles já são amigos, que eles já se conhecem há muito tempo e parecem amigos conversando ali e praticando o comércio. É muito interessante a gente ver também o prazer que os feirantes sentem em realizar esse trabalho, uma vez que as feiras livres não são um grande atrativo na parte econômica, mas o fato de os feirantes estarem ali por prazer e se sentirem felizes realizando esse trabalho, estando ali naquele ambiente, torna esse trabalho algo muito nobre. É interessante ver a receptividade dos feirantes em relação aos clientes, porque muitas vezes você vai ali andar numa feira livre e espera simplesmente passear ali, observar os produtos, mas o fato de os feirantes sempre querer te tratar bem, querem apresentar os produtos, mostrar que são de boa qualidade, acabam fazendo você levar alguma coisa dali. Podemos destacar também os vários frequentes e longos deslocamentos que os feirantes têm que passar para poder realizar seu trabalho, que muitas vezes eles moram em um bairro e fazem feiras em bairros totalmente distantes de onde moram. Isso exige uma disciplina muito grande, até porque os feirantes acordam muito cedo, por volta de 4 horas da manhã, para poder sair para trabalhar, e entre 5 e 6 horas da manhã já estão montando suas barracas nos locais onde vão acontecer as feiras. Então isso exige uma disciplina muito grande, e justamente o fato de eles sentirem prazer no trabalho talvez façam que isso pese pouco na hora de agir. E talvez a parte mais interessante é a forma com que os feirantes eles buscam atrair os clientes. As diferentes formas que a gente observou, anotou e fizemos relatórios em relação a esse trabalho. Uma espécie de pregões que às vezes acontecem, ou seja, uma disputa por quem vende mais barato, simplesmente na briga oral, na voz. A estética das barracas, ou seja, eles enfeitam as barracas, dão algum jeito de fazer com que a barraca chame a atenção do cliente. Quando se aproxima o final das feiras, eles reduzem os preços para não perderem os produtos que estão ali à mostra. E isso faz com que esses vários tipos de atitudes dos feirantes fiquem cada vez mais interessantes. Mas enfim, foi muito bom observar tudo isso. Pudemos contemplar vários aspectos importantes, muito interessantes. E nós concluímos aqui o nosso trabalho.